Oi, gente. Hoje estou aqui para debater um tema que vai causar polêmica. Até porque as pessoas que gostam desse gênero sobre o qual a gente vai falar, nem elas sabem definir direito o que é, né? É um gênero super, super difícil de definir, é um gênero super difícil de explicar. Estou falando do post-rock ou pós-rock. E para falar sobre esse gênero, a gente vai falar das bandas, das influências, do legado. Trouxe aqui meu camarada, um dos caras que mais manja de música alternativa no Brasil. Estou falando do Elson Barbosa. O Elson faz múltiplas coisas. A última coisa é o subsensor. Como é que você define, Elson? É uma newsletter nova que eu comecei esse ano, aqui em 2025, né, que é para divulgar lançamentos que saem toda sexta-feira, né? Tem muita coisa legal saindo desse gênero mais de músicas barulhentas, subterrâneas, que eu gosto, né? Então eu lancei uma newsletter nova, chama Subsensor, tá lá no Substack, e eu convido todo mundo a conhecê-la. Demais. O Elson tem, não sei se tem ainda, a Harold Lane ainda existe, a sua banda? Existe, Existe, tá né? parada, né? Já Tá faz um parada, tempinho, né? mas tá parada. Eles tiveram a honra de abrir para o The Cure. O Elson Sim. faz o selo Sine Wave. Tem. Quando o Steve Albini morreu, eu fiz uma live com o Elson, foi super legal. E o Elson é um cara que manja muito desses sons mais diferentes, alternativos e tal. Então já vou começar perguntando, Elson, post-rock, como é que você define o pós-rock? Essa é uma excelente pergunta para começar, né? Porque não existe uma definição muito clara. Esse é um gênero que os limites são muito incertos ali, não tem limites muito claros. E aí você acaba vendo um fenômeno ali que é várias bandas que não têm praticamente nada a ver, mas que todas elas são consideradas dentro do gênero do post-rock, e ao mesmo tempo você tem bandas que dá para você fazer um checklist que tem tudo a ver com os critérios que são conhecidos ali, mas ao mesmo tempo não são lembrados como banda de post-rock, né? Mas eu particularmente gosto muito da definição Hum, do Simon Reynolds, que até tem um sim, link ali com o livro Rip It Up and Start Again, né? tá aqui, Que né? ele tem uma Lembrando, esse aí, é é, é. o autor desse livro, excelente livro, né, que é sobre pós-punk, né? O Simon E que ele tem veio uma pro definição, Brasil. A gente trouxe o Simon Reynolds pro Brasil, ele deu palestra, lembra disso? Foi super legal e tal. A sim, gente virou a camarada bem dele, legal. assim. O cara é genial, assim. E ele tem uma definição que eu gosto muito ali, que é post-rock basicamente são artistas que usam da estrutura do rock, da instrumentação do rock, basicamente guitarra, baixo, bateria, né, para fazer uma música que essencialmente não é rock. E eu Sim. acho que é uma boa definição, né? A música, então essa música, ela, quando você diz não é rock, quer dizer, ela não tem a estrutura verso, refrão, verso, aquela coisa, né, ela tem uma atmosfera, muitas vezes, eles não estão muito preocupados com o refrão, eles não estão muito preocupados com o gancho, é basicamente isso, né, como se fosse, Basicamente. assim, digamos assim, músicas de trilha sonora, basicamente, uma música mais ambient, né, uma música que está mais preocupada com a atmosfera do que com o impacto, talvez, né, é isso? É nessa linha, é nessa linha. Eu Essa gosto de linha. definir também que é uma espécie de progressivo indie, que é Olha, uma é bandas que bom. querem fazer rock progressivo, mas talvez não tenham a manha de fazer Sim, como o Yes, como King Crimson faziam. Então eles fazem uma forma mais indie, mais lo-fi, mais é uma espécie de progressivo do it yourself. Acho que é uma boa forma de definir, né? tá. Deixa eu te perguntar, pra galera assim que tá querendo entender, querendo visualizar o post-rock. Porque o post-rock tem uma pegada muito visual, né? Quando você tá Tem. vendo um show de post-rock, você fecha o olho ali e você consegue imaginar coisas, né? Acho que essa é uma das ideias das bandas, né? Eles É terem, nessa terem linha. uma pegada visual, né, na sua música, né? Você acha, por exemplo, eu estava pensando aqui, que entre as bandas grandes, né, bandas que tocam em lugares para multidões e tal, o Radiohead seria a maior banda que tem influências ou que tem características do post-rock? Essa pergunta é boa também, porque o Radiohead é um exemplo de uma banda que tem todos os critérios, porque, poxa, é uma banda que foge dos clichês do rock, como a gente Sim, conhece, da estrofe e refrão. Eles fazem ritmos
são estranhos, são polirrítmicos, mas ao mesmo tempo o Radiohead nunca é lembrado como uma banda de pós-rock. E não tem exatamente uma explicação ali, né? Se você for listar qualquer coisa, ver qualquer lista de post-rock, geralmente o Radiohead não é lembrado, né? E É uma outra engraçado. banda que também tá nessa linha que é o Swans. O Sim. Swans também tem todos os critérios, né? Dá pra praticar ali, mas ao mesmo tempo também não é muito lembrado como uma banda de post-rock, né? Mas eu particularmente, eu considero as duas bandas também que tem tudo a ver dentro Então, desse super gênero, né? uma das características seria muitas músicas instrumentais também, né? Muitas bandas de post-rock, eles têm poucos vocais, ou os vocais eles não são usados da maneira convencional do rock, né? Tipo, com letras, digamos, mais que você pode entender, assim, como uma história, né? Elas são mais letras que remetem a sensações, né? Alguma coisa assim. Quando você ouve bandas tipo Mogwai, né? Ou o próprio Godspeed You, Black Emperor, tem pouquíssimos vocais, né? Mas quando tem, eles são ou sussurrados ou eles são meio falados, né? Eles não têm exatamente uma função narrativa, digamos assim, na história, né? Talvez seja uma função de ajudar a sonoridade a criar uma sensação. Não sei se você concorda. Total. E eles acabam virando mais um instrumento no meio de todos os outros ali, né? Sim, Eles não são o centro da música, né? E é aí que a gente começa a criar imagens na nossa própria cabeça, né? Como tudo é muito cinematográfico, muito sim. atmosférico, então no fundo você acaba entrando no clima ali, justamente por conta da falta dos vocais, né? Então vamos lá, vamos listar algumas das principais bandas de post-rock hoje que estão atuando aí. Quem que você consideraria as maiores? Eu diria duas, de cara, assim, sem pensar muito. Uma, o Mogwai, né? Que Sim, inclusive tá com um disco novo, The Backfire, que acabou de sair há maravilhoso, algumas semanas. maravilhoso, é. Maravilhoso. Banda favorita, assim, então eu gosto de praticamente tudo que eles fazem, né? Então, o Mogwai é a primeira banda que me vem à cabeça e o Godspeed e o Black Emperor é logo a segunda, né? Então, que também lançou um disco recente no finalzinho do ano passado, também maravilhoso, né? Então, acho que são as duas bandas centrais ali desse rótulo, né? Ainda teríamos algumas bandas, tipo This Will Destroy You, que acabou de tocar no, né? Acabou de tocar no Brasil, não foi? Tocou alguns dias atrás, sim. Alguns dias É atrás. um grande nome. E- O Explosions in the Sky é um nome Explosions in bastante the famoso Sky, também, do Texas também, né? Explosions in do the Sky. Texas, assim. E é louco como o Texas tem essa pegada, né? Porque aquela outra banda, é, qual é aquela outra banda de guitarra do Texas? Bom, vou lembrar, mas que também é dessa praia também. Tem muitas bandas, né, que são é bizarro porque o Mogwai é da Escócia, né? O Godspeed e o Black Emperor é do Canadá, né? Quer dizer, também eles vêm de E- todos os lugares, né? sim, é um gênero que é bastante And, descentralizado, né? and Você you tem o will know Sigur us, Rós, and you will know us by the Trail of Dead, eu lembrei, né? Que, sim, que grande também banda também, não né? é exatamente pós-rock, mas tem uma pegada também de post-rock, não tem? Os últimos discos eles vão bastante pro lado mais progressivo, meio Sim, psicodélico, assim, né? sim, sim, Então mas ele os tem bastante disso. primeiros, é, É. E o Sigur Rós é uma banda islandesa, sim, o Mono é exato. uma banda japonesa, então Olha só. tem vários nomes ali que é tudo bastante espalhado pelo mundo, né? E aqui no Brasil também tem grandes bandas nesse estilo, né? E é curioso, né, a gente pensar de onde vem isso, né? Porque, assim, eu acho que a primeira grande banda experimental do rock, na verdade, foi uma coisa meio simultânea, né? Foi o Velvet Underground nos Estados Unidos e as bandas alemães ali, um pouquinho depois, né? Tipo o Can, o Faust, essas bandas que estavam tentando, cada um à sua maneira, meio que acabar com esses clichês, né? Do refrão, verso, refrão, né? Música com 3 minutos e tal. Você concorda com isso, Elson? Que a origem vem mais ou menos daí? 100%, assim, né? São bandas que já estavam esticando esses limites do rock É, ali, né? Então sim, já era um pós-rock mesmo que o termo não existisse. E se a gente pensar o Pink Floyd também é total isso, porque os total. discos mais experimentais ali do final dos anos 60 e começo dos 70 também super, super... E tem um disco do Tangerine Dream Olha. chamado Zeit, Sim, sim. de acho que 72, que é total Godspeed. Pra quem gosta de Godspeed, vai ouvir o Zeit do Tangerine Dream, que tá tudo lá, sabe? Então são bandas que já estavam, puxando os limites ali, né, do gênero rock, né? E é engraçado que
essas bandas, elas, especialmente essas bandas alemãs, né, que a gente está falando do chamado Krautrock, né, o rock alemão, elas são muito variadas, né, Elson? Porque você tem bandas hippies, tipo Ashra Temple e tal, e vocês têm, e o próprio Can, né, cara, que era uma banda, putz, o vocalista deles, o Damo Suzuki, eles acharam ele cantando na rua, né, era uma banda totalmente experimental, louca, porra louca, hippie, psicodélica, né? Mas você tem também, como você falou, o Tangerine Dream é exatamente dessa fase também. É uma fase, uma banda mais eletrônica, né? Assim como Kraftwerk, Sim, Cluster, né? Então, também não tinha muito uma exigência de que, olha, você tem que ser de um jeito ou de outro, né? Porque as bandas de post-rock, exatamente. algumas são mais eletrônicas, outras são menos eletrônicas, né? Umas são mais orgânicas, né? Exatamente. No Krautrock ainda tinha o Neu e o Harmonia, que vai para um Sim. lado um pouquinho mais fácil, mais simples ali, né? E eles estão dentro desse mesmo guarda-chuva chamado Krautrock. Acho que o post-rock vai meio nessa linha. São bandas que no fundo não tem tanto a ver assim, mas que dá para encaixar dentro de um grande gênero ali, né? Muito, muito interessante. E você falou dos Swans, né? Muitas dessas bandas, o Swans, por exemplo, foi considerado durante muito tempo uma banda industrial, né? Uma banda do rock industrial, naquela fase mais pesada. Mas Sim. realmente, de uns 15 anos pra cá, eles são muito mais chegados num post-rock, eles estão muito mais pra um Godspeed e o Black Emperor do que pra um Nine Inch Nails ou um Ministry, né? Total. Tem uma música deles do disco do Soundtracks for the Blind, que se não me engano é Sim, de 96 ou 97. A música chama The Sound. Aquilo é Godspeed, antes do Godspeed é surgir, sabe? incrível, né? É Então eles incrível. já estavam já rabiscando algumas ideias. E a trilogia deles ali, o The Seer, o To Be Kind e o The Glowing Man também, você Sim. vai muito para esse lado de, né, músicas de 30 minutos, instrumentais e crescendos, dinâmicas. Eles usam bastante desses critérios. Agora, essas características do post-rock, elas não podem ser vistas também no chamado shoegaze, em bandas tipo My Bloody Valentine, Lush, right? Tudo bem, eu acho que os shoegaze eles têm uma estrutura ainda de música mais convencional, digamos assim. Mas essa busca pela coisa etérea, pela coisa lúdica, pela sonoridade atmosférica, é uma coisa que não é restrita ao post-rock, né? É, o shoegaze tem um pouco a ver. A estrutura do shoegaze é um pouco mais linear, é bem mais próxima do rock nesse sentido. Mas Sim. se a gente for fazer uma grande fórmula do pós-rock, eu pegaria todos os efeitos de guitarras que o shoegaze estava criando, trazendo para cá, juntando com trilha sonora, juntando com música eletrônica, com jazz, com krautrock, com um monte de outras coisas, e a gente acaba tendo esse grande caldeirão chamado pós-rock, né? Mas tem o shoegaze são primos ali, né? Dá para teorizar dessa forma. Eu acho que são, né? Uma pegada um pouco mais, bem mais convencional, né? O shoegaze, não que tenha refrão, né? O My Bloody Valentine não tem exatamente refrão, né? O Loveless, né? Mas eles têm vocais mais pronunciados, né? Do que, por exemplo, essas bandas de post-rock que você citou aí, né? Exato. O Slowdive tem um disco que é praticamente pós-rock, que é o Pygmalion, Exatamente. de 90 e É. poucos ali, que é super experimental, que também estava dialogando com tudo isso, né? Pô, sensacional. Elson, vamos lá. Se você tivesse que sugerir 3 discos pra galera se iniciar no post-rock. Vamos lá, o que que você sugere? Vamos lá, um do Mogwai. O que que você sugere? Esse último agora? Esse é o. Cara, eu não paro de ouvir esse. É maravilhoso É esse. Mas eu maravilhoso, né? iria lá nos clássicos ali. Talvez o Young Team, que acho que é o grande disco deles ali, que é de Tá. 97. Principalmente por uma música chamada Like Harold, que é o melhor exemplo que a gente tem de uma coisa que é um pouco mais climática, mais simples, e depois eles, né, descem o pau numa espécie de um refrão ali, né? Então eu iria com o Young Team do Mogwai. Muito legal. E do Godspeed, assim, eles têm muitos discos legais, né? Aquele Lift Your Fists Like Antennas to Heaven, acho que é um clássico deles E ali, né? essa é a discoteca básica. Se for para começar, eu iria por essa. Mas eu iria sugerir também até o anterior, o primeiro deles, que é o Tá. F Sharp, A Sharp, que Uhum. tem uma música chamada The Dead Flag Blues, que eu acho que é a música que define o Godspeed, sabe? Então talvez até eu sugeriria ir no primeiro, antes do Lift Your Skinny Fists. Muito legal. E uma coisa um pouquinho mais pop, assim, o Sigur Rós também pode ser considerado post-rock, com certeza, né? E é uma banda que fez Sim. muito mais sucesso comercial. O Mogwai até tá fazendo sucesso comercial, vendendo bastante disco na Europa e tal, mas o Sigur Rós é uma coisa impressionante, né? Sim, eles cresceram bastante. Eu sugeriria o Gaetes Birium, de Sim, 99 deles, que é também o grande disco deles ali, né? Esse é um disco fácil também, né? Um pouco mais. Tem bastante voz, apesar que a gente não entende nada, né? é. Mas tem bastante voz, então fica mais fácil de se conectar, né? Pô, que legal. E os seus 3 discos prediletos aí de post-rock, Elson?
Pra galera que já. A galera vai Difícil. ouvir os três primeiros, os três que você indicou, e aí depois vai ali no Santo Graal ali. O que que você acha? Legal. Eu acho que o primeiro para a gente listar, que tem que aparecer em todas as listas, que é o Spiderland do Slint. Sim, É um disco de 91, que ele é considerado um dos primórdios ali do pós-rock, né? Porque era uma banda que começou como um noise rock, uma coisa meio pós-hardcore, meio esquisita, e já no Spiderland, que é o segundo e último disco deles, já fizeram uma coisa bem mais climática, mais músicas longas, com bastante dinâmica. Spiderland, para mim, é talvez o meu disco favorito da vida, então eu já colocaria de cara como esse daí, né? muito Do legal. Mogwai, o meu favorito deles mesmo é o Mister Beast, que saiu em Tá. 2006. Eu acho que ele é o que, onde eles melhores acertaram todas essas fórmulas ali, né? E com músicas menores, até mais fáceis assim de começar. Então acho que o Mister Beast eu citaria. E um terceiro eu vou ter que pensar algumas horas aqui para conseguir pensar em um só. Mas talvez bom, Godspeed, né, que tem que citar, talvez eu iria no Lift Your Skinny Fists como favorito, apesar que a minha música favorita tá no disco seguinte, que é o Yankee UXO, o disco, né? Sim, Tem uma música dele chamada Rocket Falls on Rocket Falls, que é sensacional, então acho que eu iria nessa música ali, né? que legal. E você, o Mogwai já tocou no Brasil, Godspeed nunca tocou no Brasil, né? Desses shows assim que você já viu de post-rock, qual foi? O Sigur Rós também tocou no Brasil, né? Qual foi o que te emocionou mais, assim? Mogwai, quando eles tocaram no Brasil em 2012, no show no Circo Voador, eu peguei um Tá, avião pra ir eu moro em São Paulo, né? Fui pro Rio só pra ver eles e foi olha, o melhor show que eu já vi deles, assim, em 2012. O Godspeed eu consegui ver em 2022, num festival em Portugal, também fui de chorar. E considerando os Swans como pós-rock, né, eu vi umas 3 vezes os Swans e pra mim é banda que muda a vida, né? Então também colocaria os Swans como exemplo. que demais, que demais. Então é isso aí, galera. Godspeed You Black Emperor, Swans, o que mais? Explosions in the Sky, grande banda, né? Explorem aí esse universo aí que vocês vão. É um caminho sem volta, né, Elson? É uma coisa assim que você começa a ouvir e você não para mais, né? É assim mesmo, você se apaixona logo e vicia e quer ouvir tudo depois disso, né? Maravilha. E Elson, muitíssimo obrigado. E a galera te acha Eu onde, que Elson? agradeço. Eu tô no Blue Sky, Elson B. Ainda tô no Twitter ali como @Elson, mas eu uso bem Sim. pouco. E no meu Substack novo, né? Subsensor.substack.com, começando a escrever um pouco mais lá agora. Galera, recomendo demais o Elson. Eu não sei quantas horas o dia desse cara tem, porque toda sexta-feira vem uma lista de 60 de coisa assim. Quando eu começo a ouvir uma lista, já passaram 4 semanas, assim, ele já tá indicando 200 outros discos, mas é sensacional, especialmente se você curte essa praia dos sons mais alternativos, mais desafiadores, mais esquisitos, mais barulhentos, vale muito a pena. Elson, brigadíssimo, hein, como sempre, cara, muito legal. Eu que agradeço. Vamos nessa. Valeu, obrigado. Valeu, galera, até amanhã.